Antes do acidente, eu era uma mulher cheia de vida. Professora do ensino fundamental, amada pelos meus alunos, respeitada pelos colegas e apaixonada por caminhar ao fim da tarde. Aquela era minha válvula de escape, caminhadas longas e silenciosas que me ajudavam a organizar as ideias depois de um dia com 30 vozes infantis ao meu redor. Rafael sempre dizia que adorava minha energia. Você tem uma luz que ilumina tudo, ele me repetia no início do casamento. Mas bastou um único dia, um único instante para essa luz parecer se apagar aos olhos dele. O carro me atingiu enquanto eu atravessava a faixa de pedestres perto de casa. O impacto foi brutal. Acordei dias depois no hospital, com dores lancinantes e sem saber se voltaria a andar. Foram meses de fisioterapia, cirurgias e sessões com ortopedistas. Recebi o diagnóstico. A lesão comprometeu permanentemente a articulação da minha perna esquerda. Eu voltaria a andar, sim, mas com auxílio de muletas por tempo indeterminado. Aquilo partiu meu coração. Rafael, no início, foi um porto seguro. Estava sempre ao meu lado nos hospitais, segurando minha mão, chorando comigo. E eu me agarrei a isso. Era a prova de que o amor sobreviveria, mesmo às tempestades. Só que conforme o tempo passou, ele começou a mudar. De forma sutil. Primeiro, olhares impacientes quando eu demorava para me levantar. Pequenos resmungos quando pedia que pegasse algo para mim. Depois, frases mais diretas. Você vai sair assim mesmo? Ou, não quer dar um tempo no espelho hoje? Você está exausta. Parecia que ele sentia vergonha de mim. E, pior, comecei a sentir vergonha de mim também. Me tornei reclusa. Não queria visitas. Dizia que era pelo cansaço, mas no fundo, era porque não suportava o olhar de piedade que achava ver em todos. Rafael não fazia questão de me convencer do contrário. Pelo contrário, parecia satisfeito com meu isolamento. Dizia que era melhor assim, que o mundo lá fora era cruel demais e que em casa eu estava protegida. Protegida, eu repetia mentalmente. Mas de quem, exatamente? Numa manhã qualquer, em que ele havia saído para trabalhar, me sentei no sofá com dificuldade e decidi tentar revisitar um pouco da minha antiga vida. Peguei meu antigo notebook, guardado havia meses, e o liguei. Estava lento, cheio de atualizações pendentes. Enquanto isso, abri o navegador e percebi que uma conta estava logada, provavelmente de Rafael. Foi por acidente. Eu juro. Mas um clique me levou a uma mensagem não lida. Era de uma mulher, agradecendo pelas doações. A mensagem dizia: seu marido é um anjo. Deus abençoe ele por cuidar de você com tanto amor. Eu me emocionei com cada vídeo e ajudo sempre que posso. Fiquei confusa. Que vídeos? Que doações? Com a mão trêmula, abri o perfil. E ali estava, histórias de superação, diário de uma esposa em reabilitação. A imagem de perfil era uma foto minha, em uma das sessões de fisioterapia. O banner mostrava Rafael ao meu lado, sorrindo, com um texto. Ela perdeu a mobilidade, mas nunca perdeu a fé. Juntos somos mais fortes. Minha cabeça girava. Comecei a rolar a página, e o que vi me fez chorar de raiva e vergonha. Eram dezenas de posts com fotos e vídeos meus, andando com muletas, caindo no banheiro, chorando sozinha no sofá, deitada na cama com expressão abatida. Muitos desses momentos, eu nem lembrava de ter vivido, quanto mais ter sido filmada. Ele usava legendas dramáticas, explorava cada detalhe da minha dor como se fosse um roteiro. Pedia doações. Fazia rifas. Publicava textos emocionais assinados por ele, contando como ele largou tudo para cuidar de mim, que mesmo sem recursos, não desistia. Algumas publicações tinham até trechos inventados de falas minhas, como se eu o agradecesse publicamente. Eu me sentia invadida, exposta, traída. Não era só sobre o dinheiro. Era sobre me usarem. Sobre ele lucrar com minha dor, enquanto dentro de casa, mal olhava nos meus olhos. E o pior, todos viam Rafael como o marido perfeito. E eu, a esposa grata e abençoada por tê-lo.
Eu não fazia ideia do quanto ele tinha manipulado a narrativa. E o mais cruel, eu estava tão anestesiada pelo trauma, tão vulnerável, que não percebi nada até aquele momento. Fechei o notebook com força e chorei, não de dor física, mas de desespero. Eu estava sozinha, em todos os sentidos. E aquele era só o começo do que eu descobriria sobre o homem com quem me casei. Nos dias seguintes à descoberta daquele perfil, algo dentro de mim começou a ruir lentamente. Eu me sentia traída, exposta, usada. Não conseguia entender como Rafael conseguia me olhar nos olhos e dizer que me amava, enquanto lucrava com cada detalhe da minha vulnerabilidade. Ele se mostrava para o mundo como um herói, um marido devotado que cuidava da esposa com deficiência, mas agora eu sabia, tudo fazia parte de um espetáculo. Passei a observar seus movimentos com mais atenção. Cada vez que ele entrava no quarto com o celular na mão, dizendo que estava respondendo mensagens de trabalho, meu estômago se revirava. Notei como ele colocava o celular estrategicamente em locais com boa iluminação, como ajeitava minha postura quando eu estava caída no sofá, dizendo que era só para te deixar mais confortável, mas na verdade era para a câmera pegar o melhor ângulo. Não era cuidado, era direção de cena. Certa noite, acordei com a luz do celular acesa. Rafael estava ao meu lado, mas com os olhos fixos na tela, sorrindo enquanto assistia a um vídeo nosso. Mais precisamente, um vídeo meu, chorando de dor numa das sessões de fisioterapia, algo que ele havia gravado sem eu saber. Vi quando ele leu um comentário e soltou uma risadinha. Ela é uma guerreira. E você, um anjo enviado por Deus. Ele respondeu com um coração. Eu me virei e fingi dormir. Mas por dentro, algo em mim gritava. Como ele conseguia? Em outro momento, ele me perguntou se eu gostaria de fazer uma live para motivar outras mulheres. Disse que era importante mostrar minha força. Eu recusei de imediato. Não quero isso. Não quero expor minha dor, Rafael. Ele ficou visivelmente irritado. Você só não vê o bem que isso faz. Recebo mensagens todos os dias de gente que diz que nosso exemplo salvou casamentos. Você não entende porque está muito focada em si mesma. Focada em mim mesma? Aquilo me destruiu. Desde o acidente, eu lutava todos os dias para manter alguma dignidade. Eu já não andava direito, já não sentia uma das mãos completamente. Minha autoestima estava destruída, e agora ele me culpava por não querer virar vitrine da própria tragédia? Mas o pior foi quando, um dia, ele chegou do mercado dizendo: "Você não vai acreditar. Uma empresa de cadeiras adaptadas viu nossos vídeos e quer mandar uma de presente." Eu apenas olhei para ele, calada. Olha só o poder disso, amor. Essas pessoas enxergam em você uma inspiração. Não era inspiração, era espetáculo. E eu estava virando uma personagem que nunca quis interpretar. Comecei a notar que até os presentes que eu recebia eram escolhidos com base no que pegaria bem na imagem. Nada mais vinha com espontaneidade. O café da manhã na cama? Filmado. O passeio no parque? Gravado. As flores que ele dizia que eram por amor? Tinham até legenda pronta antes de eu abrir o bilhete. A minha vida se transformou num roteiro. E eu, uma atriz sem salário, sem escolha e sem voz. Mesmo assim, não consegui confrontá-lo de forma direta. Ainda não. Talvez por medo. Talvez por ainda existir uma parte de mim que não queria acreditar. Então fiz o que pude. Comecei a documentar. Tirava prints discretamente dos vídeos, dos comentários, dos comprovantes que ele deixava espalhados. Tudo guardado em uma pasta oculta no meu próprio celular. E, quanto mais eu observava, mais via que aquilo era maior do que eu pensava. Rafael não apenas compartilhava nossos momentos, ele vendia minha imagem. Recebia doações de seguidores com histórias comoventes sobre o tratamento caro da esposa, mesmo quando tudo já era coberto pelo plano de saúde. Inventava que eu precisava de medicamentos importados, que estávamos prestes a perder o carro, que ele pensava em largar o trabalho para cuidar de mim em tempo integral, quando na verdade, ele nunca havia passado uma noite acordado comigo em crise. Cheguei até a ver um vídeo onde ele,
com olhos marejados, dizia: ela me ensinou o que é amor verdadeiro. Mesmo sem andar, ela me leva para frente todos os dias. As pessoas se emocionavam, choravam, faziam depósitos. Eu quase gritei de raiva. Não porque ele dizia que eu não andava, eu de fato ainda lutava com isso, mas porque ele falava como se fosse ele o sofredor, o herói. Como se eu fosse uma ferramenta emocional, e não uma mulher. Passei noites em claro revendo tudo. E me vi refletindo, até que ponto eu tinha permitido que isso acontecesse. Por que me calei tanto tempo? Por que continuei ao lado de alguém que enxergava minha dor como moeda? Mas a resposta era clara, porque ele me envolveu num ciclo tão sutil, tão emocionalmente desgastante, que a minha força foi sendo corroída em silêncio. Até agora. Naquela noite, olhei para o teto do nosso quarto escuro e, pela primeira vez, jurei a mim mesma: ele não vai mais contar minha história por mim. Depois daquela noite em que vi nos olhos de Rafael não um parceiro, mas um manipulador que transformava minha dor em conteúdo para comover estranhos, algo dentro de mim morreu, mas, ao mesmo tempo, outra parte nasceu. Eu não sabia ainda o que fazer, mas sabia que não seria mais a mesma mulher. Passei os dias seguintes em silêncio, observando. Ele continuava criando vídeos como se nada tivesse acontecido, escolhendo fotos onde minha expressão parecia mais sofrida, legendando com frases como mais um dia de luta da minha guerreira, o que mais me doía, respondendo aos comentários como se fosse eu. Obrigada por todo o carinho, vocês me fortalecem, ele escrevia, como se eu sequer tivesse lido. Enquanto ele ganhava seguidores, likes e doações em plataformas de arrecadação, eu me sentia cada vez mais como uma prisioneira. Até que um dia, sem que ele soubesse, resolvi entrar na conta bancária conjunta. Queria saber para onde estava indo o dinheiro que ele dizia usar para minha fisioterapia. Quando vi, quase desmaiei. Compras online, jantares caros, hospedagens em hotéis em dias em que ele dizia estar em reuniões com marcas para te ajudar, amor. Dinheiro em nome da minha condição física sendo gasto como se fosse prêmio de loteria. Na mesma noite, me tranquei no quarto e chorei. Mas foi um choro diferente. Era o luto por tudo o que eu acreditava que tínhamos. Na manhã seguinte, chamei minha prima Camila. Ela já havia notado há tempos que algo não estava certo. Eu preciso de ajuda, falei com a voz firme, embora tremesse por dentro. Ela me levou ao apartamento dela. Passei alguns dias ali, em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, sem câmeras apontadas para mim, sem legendas forçadas, sem teatro. Camila me apresentou a uma amiga jornalista, Isadora. Quando contei tudo a ela, seus olhos se encheram de lágrimas. Você precisa contar sua história, mas do seu jeito e com sua voz. Gravamos um vídeo simples, sem maquiagem, sem encenação. Era só eu e minha verdade. Contei sobre o acidente, a recuperação, os momentos de dor e então, o mais difícil. Como fui usada por meu próprio marido para arrecadar dinheiro, gerar comoção, construir uma imagem de superação que nunca foi autorizada por mim. Contei como ele me calava toda vez que eu queria expor a verdade, como ele dizia que as pessoas gostam de drama, e como tudo que ele fazia parecia mais sobre ele do que sobre mim. O vídeo foi ao ar em um programa de TV nacional. Não mencionei nomes, mas quem acompanhava sabia. As imagens, as falas, os prints das mensagens em que ele usava minha deficiência como apelo, tudo estava ali. No dia seguinte, o vídeo viralizou. Em poucas horas, meu nome estava nos tópicos mais comentados. Mensagens de apoio vinham de toda parte. Mulheres dizendo que passaram por coisas semelhantes, pessoas oferecendo suporte jurídico, psicológico. Mas a maior surpresa veio na porta da casa de Camila. Rafael apareceu. Estava com olheiras profundas, uma expressão que mesclava raiva, vergonha e desespero. Por que você fez isso comigo? Ele perguntou. Com você? Repeti, incrédula. Você usou minha dor como conteúdo, Rafael. Você transformou minha vida em palco e eu nunca fui sequer ouvida. Ele tentou se defender. Eu só queria que você se sentisse valorizada. Eu pensei que...
Você pensou em você. Sempre foi sobre você. O homem que deveria me proteger me usou para ganhar curtidas. Ele saiu dali sem resposta. Dias depois, os patrocinadores começaram a se afastar. O perfil com milhares de seguidores foi desativado por denúncias. Marcas que antes o exaltavam agora se pronunciavam dizendo que desconheciam o uso indevido da imagem de uma pessoa com deficiência. Enquanto isso, eu crescia. Não em número, mas em verdade. Criei meu próprio canal. Nada muito grande. Só um espaço onde eu pudesse, no meu tempo, compartilhar o que realmente significa recomeçar depois de uma tragédia. Falei sobre as dores invisíveis, os olhares de pena, a solidão. Mas também falei sobre força, sobre reconstrução, sobre ser vista como mulher de novo, por mim mesma. Alguns meses depois, recebi um convite para participar de um congresso sobre ética digital e superação. Haveria uma plateia imensa, transmissão ao vivo e, naquele momento, eu tremi. Mas aceitei. Treinei dias a fio meu discurso. A gagueira que me perseguia desde o acidente ainda aparecia, mas aprendi a acolhê-la. Era parte de mim. Não me definia, mas me lembrava de onde eu vim. Na noite da palestra, entrei no palco com os joelhos bambos, mas com o coração firme. Falei com o peito aberto sobre tudo: o acidente, o processo, o relacionamento abusivo, a manipulação. E ao final, olhei para o auditório lotado e disse: ninguém deveria precisar provar o próprio valor em cima da dor. E se alguém se diz ao seu lado, mas lucra com seu sofrimento, esse alguém nunca te amou. Ele só amou o que podia ganhar com a sua queda. A plateia se levantou. Aplausos ecoaram por minutos. Mas o que me marcou foi ver Rafael, no fundo do salão, com os olhos marejados. Dessa vez, ele não estava com o celular na mão. Não filmava, não escrevia legenda. Só ouvia. Após o evento, ele tentou se aproximar. Disse que chorou ouvindo minha palestra. Que não imaginava que eu me sentia assim. Você nunca quis saber como eu me sentia, Rafael. Você só queria mostrar o que rendia mais cliques. Eu virei as costas e fui embora. Hoje, vivo com menos. Menos seguidores, menos barulho, menos encenação. Mas tenho mais paz, mais verdade e, acima de tudo, mais de mim. Minha deficiência não me define. Mas o que eu escolho fazer com ela, sim. E hoje, eu escolho me levantar por mim. Porque ninguém mais vai escrever minha história no meu lugar. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!